Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Afa Vasques e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um retrato usando os tons de cinza. A ideia principal que vocês vão ter que trabalhar para fazer essa pintura é a ideia de tons. Para ficar mais fácil da gente entender o que significa tom, para a gente ele vai ser a diferença de claridade. Então, por exemplo, o branco é mais claro que o cinza, que é mais claro que o preto. Então, nesse caso, eu posso dizer que eles têm tons diferentes. Bom, então, antes da gente começar a pintar, a gente vai preparar a nossa paleta. O que eu estou fazendo aí é o seguinte, eu já coloquei a tinta branca, a tinta preta, e agora eu vou misturar as duas e fazer um tom de cinza. Eu quero fazer um tom de cinza médio, ou seja, não quero fazer um tom nem muito claro, nem muito escuro. A partir desses três tons, vai ficar muito mais fácil criar os outros tons de cinza que a gente for precisar para fazer a pintura que vai se seguir. Se você não sabe muito bem como fazer essa mistura das cores, dá uma olhada no outro vídeo aqui do nosso canal, onde eu ensino a fazer uma escala de cinzas, onde você cria alguns tons de cinzas, e aí eu explico mais ou menos como fazer essa mistura, dá uma conferida lá. Então, o nosso tom de cinza ficou desse jeito aí que vocês estão vendo, tá? Não tá nem muito claro, nem muito escuro. E agora a gente vai dar uma olhada na referência. Eu tô olhando uma referência lá, uma foto de uma mulher, eu peguei, e aí eu tô desenhando a carvão numa tela, essa tela aí eu tô reaproveitando ela. E eu estou fazendo o desenho dessa imagem a carvão, tá? Carvão vegetal é uma forma de você fazer os desenhos prévios ali antes de fazer sua pintura na tela. E basicamente a ideia é que se você não tenha um conhecimento muito grande em desenho também, é que você não se prenda muito a isso antes de começar a fazer sua pintura. Porque o importante desse exercício vai ser você entender a relação entre os tons, a diferença entre eles e como que a diferença e o contraste entre eles ajuda a formar uma imagem, né, mais interessante. Então, esse primeiro esboço ficou dessa forma. O intuito não é fazer um desenho exatamente igual à referência que eu estou usando lá, é, que vocês vão ver daqui a pouco. Agora eu estou usando uma folha de papel toalha, um pedaço de papel toalha, para tirar as linhas que eu fiz com o carvão, que não me ajudam em nada, né? Eu estou limpando e agora eu estou refazendo algumas linhas para deixar o meu desenho um pouco mais bem definido. Bom, agora vocês estão podendo ver aí a foto de referência que eu usei, e nesse momento eu estou observando na imagem, pela imagem, qual o tom que a imagem tem, que é o mais claro, tá? Então a gente observa lá que no fundo, atrás da figura da pessoa, a gente tem um fundo bem claro, um cinza bem claro, não chega a ser um branco, mas é um cinza bem claro. E é esse cinza que eu estou ali do lado direito produzindo ali. Então eu peguei aquela quantidade de branco puro que eu tinha na minha paleta e acrescentei um pouquinho daquele meu cinza médio, misturei. Então vai me dar um cinza bem claro, bem clarinho, que é o que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, que é o que eu vou começar a aplicar, certo? E aí tá a imagem tá acelerada, eu estou aplicando já exatamente
no fundo, né, onde a gente tinha visto o tom era o mais claro. E vou pintar tudo onde eu encontrar esse tom, esse mesmo tom, eu vou pintar com essa tinta, né, com essa tonalidade de tinta que eu acabei de produzir ali. Tá? Inclusive algumas partes dentro do rosto também, que são bem claros também. Aí eu já posso usar essa tonalidade que eu fiz. Vocês podem ver que eu coloco um pouco de tinta e vou espalhando o máximo que eu consigo. Eu não vou deixando camadas muito grossas de tintas, tá? Isso depende de estilo de cada pessoa, como cada pessoa costuma pintar. Mas para esse exercício, para a gente começar a aprender a pintar, é interessante vocês fazerem da mesma forma, vocês espalharem bem a quantidade de tinta que vocês estão usando para vocês começarem a manipular, aprenderem a manipular essa interação entre os variados tons. Você vai ver que mais para frente os tons vão começar a se misturar. Então, nas partes ali que vocês estão vendo agora que estão mais concentradas, logo depois eu vou espalhar e suavizar a tinta para deixar mais fina a camada. Galera, é muito importante também a escolha dos pincéis, né? A escolha do tamanho dos pincéis que vocês vão usar. Então, vocês vão ter que encontrar o tamanho de pincéis adequados para cada área da sua pintura. Então, não adianta querer pintar um lugar muito pequeno com um pincel muito grande, que só vai dificultar o trabalho. Então, tenta encontrar aí tamanhos variados, né, de pincéis que atendam bem cada dimensão, aí, cada área, tamanho de área que vocês estão trabalhando. Agora eu já pintei toda a área que eu encontrei com aquele primeiro tom mais claro. Agora eu estou criando um segundo tom. Você tá vendo que eu estou pegando um pouquinho do cinza e estou acrescentando aquele primeiro tom, criando um tom um pouco mais escuro. Então eu vou proceder dessa maneira. Eu vou escurecendo os tons até chegar no meu tom mais escuro ali. Então agora eu estou num segundo tom, um cinza um pouquinho mais escuro, e vou aplicando nas áreas que eu vou entendendo ali que estão um pouco mais escuras. E vou fazer isso na imagem inteira. Principalmente agora vai ficar mais dentro do rosto, porque dá para vocês perceberem que no fundo e na roupa ali da nossa imagem de referência são outros tons, né? Bom, gente, esse estágio, ó, você vê que tem poucos tons, né? Só tem dois tons pintados. Então a imagem fica bem monocromática quase, né? Agora eu já estou entrando com um tom um pouquinho mais escuro. Eu fiz a mesma coisa, acrescentei um pouco do cinza. Na verdade, eu estou usando o cinza médio, puro, aquele cinza que a gente fez no começo. E já estou aplicando nas áreas que eu entendo ali pela minha referência que possuem o mesmo tom. E o procedimento agora é só uma repetição da mesma lógica. Vou adicionando os tons mais escuros nas áreas que eu percebo que eles deveriam conter aquele determinado tom. E vou fazendo isso a partir da imagem inteira. Então eu faço uma leitura total da imagem e vou transpondo isso para a minha pintura.
Mais uma vez acresci um tom mais escuro, agora eu já peguei aquele cinza médio, como eu já tinha chegado até ele, então eu precisava criar um tom mais escuro, mas ainda não é o preto, então eu acrescentei um pouco de preto, aquele cinza médio lá, e criei um tom que eu julguei razoável em relação à referência à imagem que eu estou vendo. E faço a mesma coisa, vou aplicando em toda a pintura, nos lugares onde esse tom precisa estar. Bom, gente, aí já deu uma avançada na pintura, dá para vocês verem agora a paleta, então fica mais fácil de entender da onde que eu estou pegando a tinta, né? Então, esse aí já é um tom um pouco mais escuro do anterior, eu peguei esse último cinza e deixei bem perto do preto, então eu estou misturando um pouquinho de preto a ele para criar um cinza bem escuro, mas ainda não o preto puro, tá? Que eu vou deixar para acrescentar em alguns lugares específicos da pintura, escolhendo bem quais os lugares que precisam de uma escuridão maior. E continuo o mesmo processo, eu vou espalhando e tomando cuidado para não atrapalhar o que eu já fiz, né? Os lugares que eu já pintei, que não precisam ser cobertos, eu vou tentar preservá-los, não passar a tinta por cima. E dessa forma eu já vou criando as formas melhor, já vou definindo melhor as formas nos lugares que eu preciso, usando essa ideia do contraste, né, entre esse tom mais escuro e os mais claros que já foram aplicados à tela. Então desse jeito eu já vou definindo a imagem como um todo. Bom, gente, depois que eu já apliquei todo o tom mais escuro, tem umas partes ali que eu coloquei um pouco de preto, eu volto com os tons mais claros, entendeu? Para reforçar as partes de luz. Então, como a gente está fazendo essa pintura toda de uma vez só, então acrescentar tinta sobre tinta é um pouco difícil, exige um pouco de habilidade, porque os tons eles se misturam quando a gente faz isso. Mas respeitando, não misturando tons muito contrastantes, você consegue trabalhar dando um pouco mais de definição, ainda nesse estágio da tinta estando bastante úmida, como é o caso. Então, eu estou pintando ali com cinza bem claro, por cima do que eu já tinha pintado. Eu tenho que tomar muito cuidado para não encostar o pincel nas partes que são bem escuras, ou seja, onde tem o preto ou o cinza bem escuro, eu tento evitar encostar, porque senão eu vou manchar
o que eu estiver fazendo, e aí isso vai me dar mais trabalho para consertar depois. Então, o ideal é você respeitar essas diferenças de tom muito grandes. Se você entrar com o pincel ali em um lugar muito escuro, você vai ver que você vai manchar, você não vai conseguir ter aquele tom claro que você está fazendo. Ali agora, exatamente nesse ponto onde eu estou pintando, eu fiz isso. Eu manchei, passei ali o pincel e acabou manchando. Gente, esse é o resultado dessa primeira etapa da pintura, tá? Basicamente definindo esses tons, definindo a diferença entre eles. Bom, gente, então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma maneira. E se ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários para eu poder ver o que vocês não entenderam e pensar em como estruturar também os próximos vídeos aí. Tá certo? Grande abraço, tchau.